Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT News. Eu sou o Gabriel Nogueira, estou com terçol, então por isso vou usar meu óculos aqui, não é marra, tá? Então vocês não merecem ver meu olho do jeito que tá. Vamos falar aqui tudo o que aconteceu na última semana do Nada Pedala e Corre junto ou separado, antes de seguir falar dos nossos patrocinadores. Então, a UON, tô com a minha camisetinha da UON aqui, a Blue Savage, nossa parceira de natação, a True Source, nossa parceira de suplementação. Tô aqui com a Safe Runner também, os melhores cosméticos esportivos. A Felt, minha bike fica aqui atrás, mas como cheguei de viagem, tá no mala bike ainda, tenho que montar. E a Plant Power, nossa nova parceira. Bom, lembrando que todos os descontos eu vou deixar aqui embaixo para vocês. No MT Descontos vocês encontram todos os cupons desses parceiros e de muitos outros. Então tem muito desconto aí no Mundo Tri para vocês aproveitarem. Em breve trago mais novidades para tem coisas vindo aí. Já já vocês vão saber. Tem um spoiler bem aqui. E lembrando, se você curte nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. No YouTube vocês vão ver todos os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês podem ajudar muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Estamos chegando no 50º membro, então já já estamos torcendo aí para esse número bater logo e já agradecer a todos os nossos membros do canal, beleza? Vou deixar o link também nas nossas camisetas novas, boné, tudo que vocês precisarem aqui embaixo. E agora sim, sem mais delongas, vamos, porque tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar um pouquinho dos resultados que aconteceram. Então, as provas na Europa começaram agora, então começa o calendário europeu, então agora vamos ter prova aí praticamente todo final de semana, pelo menos até setembro, outubro ali. Esse próximo final de semana não tem, mas que, enfim, vai ter nos outros. Então, o Challenge Gran Canaria, uma prova bastante tradicional aí, rolou no sábado, no feminino, campeã Marta Lagonwick, da Polônia, com Anne-Sophie Pierre em segundo e Daisy Davis em terceiro. Já no masculino, Will Draper em primeiro, Jonathan Browning em segundo e Ogien Stajanovic em terceiro. No 70.3 Valência, que rolou no domingo, mais uma prova europeia, Daniela Kleiser, da Alemanha, foi a grande campeã, com Jean Leher em segundo, da França, atleta de curta distância também, e Lizzie Reiner em terceiro. Já no masculino, Johannes Vogel, da Alemanha, Fabian Kraft, também da Alemanha em segundo, e Adrian Briford, da Suíça, em terceiro lugar. Rolou o Challenge Taiwan Half, com Alan Siffert, da Suíça, em primeiro lugar, Lotte Lucas em segundo e Nina Derron em terceiro. Já no masculino, Kieran Storch em primeiro, Jack Moody em segundo e Felipe Azevedo de Portugal na terceira colocação. Rolou também o 70.3 do Peru, prova bastante tradicional, que geralmente era bastante recheado de brasileiros, mas em virtude aí do nosso calendário agora tá cheio de prova de 70.3, a gente teve pelo menos só uma representante, nesse caso foi a Bruninha Stolf. No feminino, a grande campeã foi a mexicana Cecília Pérez, ela que estava ali entre as favoritas, tá? Com Michelle Stratton em segundo e Romina Biagioli em terceiro. Romina, que é argentina. A Bruna Stolf ficou na nona colocação, tá? Então, pegando o resultado da Bruninha. E no masculino, Casimir Moen, da França, em primeiro, Luciano Tacconi em segundo, Justin Riley, que é atleta da Felt. Casimir Moan foi o vice-campeão de 70.3 Brasília, cravando o quinto melhor tempo da história da bandeira 70.3, uma disputa linda com Miguel Hidalgo. Vai ao Peru e ganha a prova também com 3,39, um tempo passa desse francês, moleque novo, começando, subindo para o profissional agora. Assustador aí, duas provas abaixo de 3 horas e 40 aí, num período curto, né, de 2 semanas. E Luciano Tacconi ali batendo. Luciano Tacconi vem bem para o Ironman Brasil, hein, galera? Vamos ficar de olho no Tacconi. Então, de novo ali, Tacconi e Casemir se batendo na prova. E novamente o francês levou a melhor. Justin Riley, como eu falei, atleta da Felt. Não tivemos participantes masculinos do Brasil no 70.3 Peru. Vamos falar de mais alguns resultados. Rolou no final de semana na FETRIES, né, em Fortaleza, o Cabra da Peste. Já fazer uma errata aqui, a prova teve premiação em dinheiro, a gente não sabia. Então, no nosso calendário de prós a gente não tinha colocado, mas está anotado aqui para a gente colocar. Então, quando a gente atualizar nosso calendário de pró, a gente vai colocar essa prova também, mas teve premiação ali em dinheiro, tá? Então, a gente vai checar isso. Foi uma falha nossa, tá? E por que que eu estou trazendo isso? Todas as provas que tem a Elite a gente traz o resultado, mas também a prova foi marcada por uma coisa absurda uma pessoa jogou taxinha no percurso da bike. Vários atletas tiveram problema, furaram pneu.
Isso, a gente teve esse um episódio parecido, eu não vou lembrar o ano, 2021, 22, 19, não, 21 não. Ou 22 ou 19, não sei, em Maceió, onde aconteceu algo parecido. Me ajudem aí, galera, quem lembrar também. Mas a gente recebeu essa mensagem aqui do OC-J Strong Tio aqui. Mano, comenta depois, tentaram sabotar o Cabra da Peste e Mulher Guerreira hoje. Jogaram taxinha no percurso. O staff retirar e o cara voltou a jogar. Uma galera do pelotão principal abandonou por isso. Então, lamentável uma coisa dessa que peguem, né, o suspeito, porque a FETRS teve uma situação recente, como a gente comentou no outro MT News, do falecimento de um atleta durante um aquatlon lá. A gente não conseguiu apurar o caso, eu voltei de viagem ontem à noite, hoje estava botando a vida em ordem. Então, prometo no próximo MT News trazer mais detalhes do caso, ou então fazer alguma matéria sobre, tá bom? Vamos ouvir também os responsáveis, a presidente da federação. Então, compromisso nosso aqui. É, Então, a gente está apurando os casos. Então, teve essa mensagem, mas viu o post também do Flávio Queiroga. Ó, prova linda, estrutura incrível que a FTS proporcionou para os atletas. Uma pena que muitos atletas finalizaram com seu sonho no meio do caminho. É, Botaram aqui, né? Sonho de poder comprar material, sonho de poder ajudar a casa, lembrando, né? Tinha premiação em dinheiro. Mas foi destruído por alguém sem coração que colocou taxinha no percurso do ciclismo. Meu pneu furou duas vezes e com duas taxinhas em cada pneu. Mas o esporte venceu, foi lindo de ver os atletas ajudando um ao outro de alguma maneira, parando a própria prova para dar socorro a quem estivesse precisando. O esporte é isso, um ajudando o outro, e tenho certeza que o culpado vai aparecer. Então foi uma atitude lamentável. Vamos pegar mais detalhes disso e trazer para vocês, mas trouxemos aqui, né, esse comentário aqui do seguidor. Agradecer aí também por nos deixar a par disso. Depois de falar com o Queiroga também, como falei, não deu tempo. Tá? Trazendo para vocês então o top 3, né? Então a Michele Coelho venceu a prova no feminino, com Sheila Lima em segundo e Márcia Silva em terceiro. No masculino, os três primeiros atletas, né, a cruzar a linha de chegada foi Leno Costa, Rafael Leitão e Natanael Salles. E na categoria Elite, o Flávio Queiroga foi o campeão e Michael Douglas o segundo colocado na Elite, tá? Então os resultados ficaram, vai ver, o Queiroga ficou na 15ª colocação, enfim. É difícil apurar os resultados ali com uma cena como essa acontecendo, né? Então, como eu falei, que punam os responsáveis, a gente entenda tudo o que aconteceu desse caso. Então, prometo trazer para vocês em breve, tá? Vamos falar do TH3. Motivo da minha viagem estava cobrindo o TH3. Acabou que eu não só cobri como mídia, mas como atleta. Acabou que foi mais complicado fazer, que eu estava sozinho lá. O objetivo, eu ia sozinho como mídia, daria para cobrir, mas aí teve todo o acidente, vocês sabem, do ombro. Não fiz o Panamá e acabei decidindo fazer como atleta o TH3. Então foi uma experiência incrível largar no lugar mais tradicional do triatlon brasileiro, no berço ali do triatlon brasileiro, onde o Sesc Caiobá é a prova mais tradicional que a gente tem. Então muito legal poder estar naquele lugar. Prova linda, o dia foi lindo, prova segura. Eu falei bastante da prova para vocês. Eu fiz um videozinho que eu tenho que soltar ainda falando um pouquinho como é que foi a minha prova, mas o percurso estava muito seguro de bike, todos os cruzamentos estavam fechados, com o staff orientando. Foi espetacular. O dia ajudou também muito sem chuva, acho que era a terceira ou quarta vez que eu ia para Caiobá, primeira vez que não chove, então foi bom estar lá sem chuva e também voltar a fazer prova. Então, falar aqui um pouquinho dos resultados, tá? No masculino, Francisco Viana foi o primeiro, com Gustavo Vebelin em segundo, Reinaldo Maeda em terceiro, Gui Manocchi em quarto e Marcos Macedo na quinta colocação. Já no feminino, Fernanda Pencal foi a grande campeã, com Natália Bocardo em segundo, Isabela Marques em terceiro, Priscila Artudzo em quarto e Elisângela Souza na quinta colocação. Eu terminei na 33ª colocação geral e fui quinto da categoria 40-44. Tio tá voltando, aguardem. Mas foi bom demais agradecer aí ao Luiz Irã, ao Kim, todo o pessoal da Triativa pela recepção e pela oportunidade de cobrir mais uma vez uma prova no Paraná. Tá mais uma vez em Caiobá, também ao Sobânia, presidente da federação, enfim. Muito legal e em breve estaremos lá de novo. Depois eu conto. Mas é isso. Bom, outra coisa que a gente apurou aqui antes da gente falar da capa desse vídeo, né? O Alex Yee, o nosso triatleta campeão olímpico, campeão mundial, enfim, foi fazer a sua estreia na maratona. Então ele é atleta da New Balance, a New Balance patrocina a Maratona de Londres. E o Alex Yee foi fazer a sua estreia na maratona. Então ele fez simplesmente 2:11:08 na sua primeira maratona da vida. Pra vocês terem ideia desse feito, ele foi o 14º colocado da prova. Então, lembrando, ele não é um atleta que se dedica à maratona, ele é triatleta,
treinou específico aí depois de Paris para isso. Na verdade, ainda fez prova curta, ele fez Super Try, fez algumas coisas. Então vamos dizer que se dedicou 5, 4 meses para esse desafio e ele mandou bem demais. Assim, é surreal esse resultado dele para um atleta que não foca, né, nisso, não é a prova dele. Então foi realmente muito impressionante e que será que Alex poderia fazer se dedicasse totalmente à maratona, né? Não sabemos e não queremos saber porque ele tem que ficar no triatlon, é isso. Então Alex simplesmente pode ser um dos caras a correr abaixo de 2 horas e meia no Ironman. Já pensaram nisso? Então, surreal, isso aí, sofreu pra caramba, falou que realmente é muito difícil fazer maratona. It's fucking hard, como ele falou. Mas que tempasso, e é legal que leva o triatlo cada vez mais pessoas para entenderem que os triatletas desse nível, né, profissionais desse nível, atletas olímpicos, são completos em todas as distâncias e podem dar trabalho em algumas modalidades individuais também. Bom, agora vamos falar do Ironman do Texas. Mas vamos lá, prova bastante aguardada, prova do Pro Series. Valia ponto, valia 5 vagas para os mundiais, no caso masculino para Nice e no feminino para Kona. Muitos nomes fortes. E o que a gente viu foi uma das provas mais rápidas da história. Recordes sendo batido, vários recordes, eu vou passar por alguns deles aqui. E é impressionante o nível que o esporte vai chegando e o nível que esses atletas e essas atletas estão. Começando pelo masculino, como eu falo de nível, a gente tinha uma prova onde 19 atletas saíram juntos da água. Isso é uma coisa que a gente via no Mundial em Kona. Agora a gente está vendo em provas de classificação para Kona, pelo estatilista muito forte, muitos atletas talentosos. São 19 atletas saindo juntos da água. Christian Blumenfeld estava ali, Gustav Iden, Leon Chevalier, Daniel Berger, assim, muita gente junto ali nesse grupo, o que mostra cada vez mais o nível, porque quando saem junto da água, vão pedalar junto também. Pelo menos no começo do pedal, né? Depois vão indo, mas aí começa esse pedal, a estratégia de prova muda que tem que desgarrar para não chegar com 19 atletas para correr. Então muda toda a estratégia de prova. Então no ciclismo esse grupo foi trabalhando bastante, começando a deixar atletas para trás, então foram diminuindo a quantidade de atletas no grupo, até que na metade ali já eram 11 atletas e o Cameron Worth, que saiu atrás da água, foi alcançar esse grupo mais ou menos na parcial do quilômetro 120, tá? E começou a ditar ali o ritmo da prova. Tava ele, o Robert Kalin. Robert Kalin é um sueco que talvez a maioria de vocês não esteja antenado com o nome, mas porque ele tinha até então a melhor parcial da história na distância full. Ele tinha feito 3:54:33 no Ironman de Vitoria-Gasteiz, na Espanha, no ano passado. Então, ele já é um baita ciclista, um cara que não pode deixar de desgarrar, que pedala muito. Não tem uma corrida muito forte, essa é verdade, mas tem esse pedal surreal. E Cameron Worth grudou com ele ali, e Robert Kalin, mais outros atletas ali. E simplesmente Cameron Worth fechou o pedal com 3:53:32, que é 1 minuto mais forte do que o Robert Kalin havia feito. 47 de média, praticamente, 46 e pouco, 47 de média fez o Cameron Worth. Pedal abaixo de 4 horas virou bobagem. Só pra vocês terem ideia, ó. 14, o recorde da prova era 4:01:14 do Andrew Starikovic. 14 atletas quebraram o recorde da prova e 13 atletas pedalaram abaixo das 4 horas. 13 atletas. São 19 saíram junto da água, 13 abaixo de 4 horas. Olha o nível que o ciclismo da distância full tá chegando, tá? Olha que surreal. Então, o Cameron Moore fez agora, oficialmente, é a melhor parcial de ciclismo da distância full, então, independente se é Ironman ou outra marca, 3:53:32. Mas ele saiu a 30 segundos ali na frente de Christian Blumenfeld, que não quis saber de nada e mostrou que é ele que manda, é o norueguês que manda, que ele tá de volta, que ele tá muito forte, que ele tá pronto para fazer a história. Deu errado nas Olimpíadas e tá mostrando que agora ele quer fazer certo e quer dar show. Ele fez a melhor parcial de corrida do dia, tá? Muito se falou sobre uma corrida abaixo de 2 horas e 30. Ele mesmo falou sobre isso na coletiva. E aí ficava aquela expectativa, pô, uma parcial abaixo de 2 horas e 30, será que é possível? Ele falou, cara, acho que é possível dependendo do ciclismo. Mas quando a gente fala de um ciclismo de 14 atletas, de 13 atletas sub 4 horas, a gente entende que é um ciclismo forte,
óbvio, né? Mas que isso vai afetar a corrida. Então, o atleta correr abaixo das 2 horas e 30 precisa ter um ciclismo forte, mas não um ciclismo suicida. Não estou falando que esse tenha sido suicida, mas claramente manter 2 e 30 ali era bem difícil. Talvez saísse mais gente para correr com ele, que talvez dependesse, né? A vida dele dependesse do 2 e 30 ele talvez conseguisse, mas não foi o caso. Então, o Christian Blumenfeld abriu vantagem para o segundo colocado logo no começo da corrida, o Antônio Benito Lopes. Ele estava tirando muita, ele estava aumentando muito a diferença. E aí, ele correu pro abraço, literalmente, perdeu ainda 1 minuto, 2 minutos ali fazendo high five todo mundo. 1 minuto, vai, 2 minutos não, mas perdeu, ficou ali comemorando e tal. Só ver se, né, forçasse ali um pouco, até faria uma prova ainda mais rápida, tá? Ele fechou com a parcial de 2:34:03 na corrida, surreal. E fechou a prova com 7:24:20. 7:24:20. É impressionante. Blumenfeld tem um 7:21 em Cozumel, mas Cozumel o recorde não é validado porque toda a natação é a favor da correnteza. Não toda, mas boa parte. Aqui é ao contrário. É validado. Ele já postou, inclusive, as distâncias no Strava. As distâncias estão corretas da prova, tá? Então, é impressionante fazer um 7:24:20. Então, o Christian Blumenfeld já colocou essa no começo de temporada. A gente não pode esquecer que a gente está falando da primeira prova mais forte da temporada. Esses atletas ainda estão evoluindo para chegar no Mundial, né? Os noruegueses vão fazer ainda Frankfurt em julho e depois o Mundial de início em setembro. Vamos ver se mantém, né, esse planejamento deles, tá? Mas era o planejamento que eles mostraram, mas o foco é em início. Em segundo lugar, o espanhol Antônio Benito Lopes também fez uma baita prova, saiu, fez o pedal ali nesse grupo da frente o tempo inteiro também, nadou junto. Bom, provaço, prova de almanaque aí de Antônio Benito Lopes. Fechou com a parcial de 2:41:56 na corrida e tomou 8 minutos, surreal. Olha o nível que o Blumenfeld imprimiu na prova, que ele botou 8 minutos no segundo colocado. Fechou a prova com 7:32:23. E Rudy Van Berg, ele que tá sempre ali, é um cara mais tímido, mais calado, a galera muitas vezes não fala dele, mas Rudy Van Berg, que foi pódio em Kona, terceiro colocado em Kona, agora terceiro colocado no Ironman do Texas, garantindo a sua vaga pro Ironman de Nice, que também é uma prova no seu quintal. Ele é americano, é franco-americano, pode dizer assim? Acho que é. E ele, né, a família, ele morou muito tempo em Nice, conhece a região ali também. Então, acho que família de Nice, mandou para os Estados Unidos, eu não sei, mas é isso, é um pouco dos dois. E agora ele fechou na terceira colocação. Outro norueguês que eu quero citar aqui é o norueguês Casper Storm, que é o terceiro elemento aí desse Norwegian Hype Train, que eles chamam, que finalizou na quinta colocação, seu primeiro full, aí garantiu a vaga para Nice também. Então ele vai para Nice atrás, né, de ser mais um norueguês a dar trabalho, por que não vencer a prova? Nunca se sabe. Gustav Iden era um norueguês que ninguém conhecia muito, né? Até então não estava no radar de ninguém, foi campeão mundial em Nice, 70,3, 2019. Então, por que não, né? Por que não apostarmos nisso? Falando em norueguês, né? O Gustav Iden teve um furo de pneu, estava no grupo da frente ali o tempo inteiro, teve um furo de pneu. Na verdade, ele falou que o pneu dele já estava esvaziando na transição, ele conseguiu bombear um pouco, perdão. Saiu o pedal, viu que estava baixando, ele já tinha feito um plano de poder bombear de novo o pneu lá na frente. Acabou que o pneu esvaziou demais e na hora a moto estava passando, ele conseguiu trocar, mas aí ele perdeu contato com o grupo principal e aí dificulta muito a vida do atleta e depois ele sofreu demais na maratona. Mas por já ser campeão mundial, né, na época ele tem por 5 anos garantido a vaga no próximo mundial, desde que ele valide essa vaga, né, termine uma prova de full. Então ele terminou. Então, mesmo terminando na 13ª colocação, ele valida a vaga dele para o Mundial de início. Christian Blumenfeld também tinha a vaga garantida, só precisava validar, venceu, mas precisava validar. Então, tanto o Christian Blumenfeld, ele passa a vaga para frente, né? A vaga fica para os próximos atletas, então não conta, né, no total de vagas disponível na prova. De Blumenfeld, do Christian não contava e do Gustav Iden também não, tá? Então, até o sexto colocado pegaram vaga, mas o Gustav Iden que validou a D. Mais surreal isso aí, Daniel Begard foi quarto colocado, uma baita performance de Daniel Begard. Vamos ver como ele chega no Mundial, porque ele sempre é um cara que vai andando bem, chega na hora do Mundial, ele não consegue performar tanto, mas tá aí a prova impressionante, com tempo, de novo, 7:24:20. É um dos melhores tempos da história aí, da distância, independente da bandeira, né, da distância full, independente de Ironman ou Challenge.
e é surreal. Mais uma exibição de gala de Christian Blumenfeld. Agora vamos falar do feminino. Tá? A gente estava esperando muito como seria a Taylor Knibb de novo na distância full. Ela fez Kona em 2023. Não foi uma prova boa, a gente sabe disso. E ela, na verdade, começou bem e tal, tava lá se divertindo, tava sempre sorrindo. Até que a conta chegou, na maratona ela sofreu bastante, teve que pausar para ir ao banheiro e tudo. Terminou indo na quarta colocação, foi uma prova digna de quem não, para quem ainda não tinha treinado especificamente para a prova, e não pôde treinar para Kona, né? Agora ela conseguiu, em teoria, fazer um bloco melhor de full. Mas, então, a dúvida era como seria, né, a juventude contra a experiência. Então, ela contra a Cat Matthews, que era, obviamente, a segunda preferida de todo mundo, mas uma atleta muito mais experiência na distância, né? Então, Taylor Knibb e Rachel Zelinska saíram juntos ali na natação, as duas, 50 segundos na frente do grupo, e abriram 5 minutos e 41 para Cat Matthews. No ciclismo, a gente já sabe que Taylor Knibb pedala demais, e o lance, ela começou a botar tempo, botar tempo, botar tempo, botar tempo na Cat Matthews. Tava todo mundo olhando pra Cat Matthews, onde ela tava na prova. Chegou a bater em 8 minutos a distância, mais ou menos, no meio do pedal. Até que essa distância começou a cair, essa diferença começou a cair de novo. Começou a cair, cair, cair. E Taylor Knibb fechou o pedal com praticamente a mesma diferença que saiu da natação. Então, botou-se muito pouco tempo. Eu vou falar as parciais aqui, mas a Teronib botou 15 segundos, 20 segundos só na Cat Matthews no ciclismo. Então esperava-se talvez um ciclismo da Taylor Knibb fosse abrir 10, 15 minutos da Cat Matthews. Não foi isso que a gente fez. Fala, pô, será que a Taylor Knibb fez um pedal ruim? A Taylor Knibb fez simplesmente a melhor parcial da história do ciclismo de full distance. Então, tanto no masculino quanto no feminino, recordes foram quebrados e Taylor Knibb fez 4:19 e 46. Na entrevista que ela deu pro Triathlete Magazine, ou minto, pro Protein News, ela fala que ela estava muito confortável no pedal. Então, ela tá sempre rindo ali, né? Parece que, ah, não, eu fiz uma prova de matemática ali, fiz um negócio ali, dobrei um guardanapo e fiz um 180. Tipo, tudo para ela, tudo de boa ali. Então ela fez 4:19 e 46, que é o recorde de ciclismo independente da bandeira que a gente estiver falando, tá? Então, nunca uma mulher pedalou tão rápido 180 e tá aí Taylor Knibb mostrando a sua força. Cat Matthews, só que aí você fala, beleza, e a Cat Matthews? 4:20,08. Então a Cat Matthews pedalou demais também. Pra vocês terem ideia, a melhor parcial, o recorde anterior era 4. Cadê? Pera aí, deixa eu abrir pra vocês aqui. O recorde anterior, né? O melhor ciclismo até então de uma mulher. É lógico que na hora que eu vou gravar, some o negócio, né? Best Bike Time. Então, a Daniela Blemhel, da Alemanha, pedalou no Ironman de Hamburgo em 2024, ano passado, 4:20,47. Essa foi a melhor parcial da história de ciclismo na distância full, independente da bandeira. Surpreendente que não foi em hot, né? Mas, enfim. E agora a gente tem simplesmente, cadê? Volta de aqui. Taylor Knibb fazendo 4:19 e 46, ou seja, ela tirou é, 1 minuto, né, do recorde anterior. Cat Matthews fez 4:20,08, então também abaixo do tempo, ou seja, as duas primeiras atletas fizeram os tempos mais rápidos da história do ciclismo na distância full. Então, deu para ver o nível que as duas estavam e viu que Taylor Knibb talvez pudesse ter feito mais força, não sabemos. Mas também não seria suficiente, a gente já vai chegar nesse ponto. E a Cat Matthews fez o segundo melhor parcial da história, só perdeu para Taylor Knibb, que, lembrando que em Paris ela classificou para os Jogos Olímpicos como triatleta e também como ciclista. E a Lisa Perterer fez a terceira melhor parcial do dia, 4:23,13. E Alissa Albert, 4:24,36. Esses quatro tempos são melhores que o recorde anterior da prova, que era 4:27,26, de acordo com essa postagem aqui do Pro Train News, que depois a postagem tinha feito uma arte com três nomes, depois adicionaram o nome da Alice Alberts de 4:24. Ou seja, essa parcial de 4:20, 4:22, parcial muito forte. E a gente vê poucas vezes isso acontecendo. Às vezes, uma atleta pedala. Agora a gente teve aí duas atletas, né? Uma abaixo de 4:20, outra cravada 4:20 praticamente, que foi a Cat Matthews. E a Lisa Petter ali no 4:23 também. Muito forte também a parcial delas.
Quando saiu para correr, Cat Matthews esquece. 5 minutos e 40 atrás, ela tirou e tirou muito rápido, muito rápido. Antes do 30 quilômetros, ela já liderava a prova. Taylor Knibb teve problema de novo na corrida, dava para ver ela correndo lá já com o macaquinho tirado, ou seja, teve que parar para ir ao banheiro. Então, quando a gente fala de distância full, tem que aprender essa parte da nutrição. Isso muitos atletas da curta distância é, não é que demoram, eles têm que investir tempo para aprender isso e demora o corpo a acostumar. Porque, como a gente já falou em outros negócios, hoje os atletas estão consumindo 120, 140 gramas de carbo hora. A gente está falando de 4 horas. Olha o tanto de carboidrato que esse atleta tem que consumir para depois correr. Só que além de consumir isso aí, isso aqui tem que ser digerido. O atleta tem que estar bem. E a Taylor Knibb está acostumando com isso. Ela já falou que é algo que ela está aprendendo. E aí a Cat Matthews não deu chance para ninguém. Para vocês terem ideia, eu fui pegar aqui na PTO, tem todos os resultados. A Cat Matthews então fez 2:49,19 nessa parcial da corrida e fechou a prova com 8 horas 10 e 34. Esse é o terceiro melhor tempo da história no feminino. Eu vi site aí falando melhor tempo recorde. Não é o recorde, gente. Vamos pesquisar. Mídia tem que pesquisar. Foi o terceiro melhor tempo da história na distância full, mas o melhor tempo da história na bandeira Ironman, tá? Estatísticas americanas. Americano gosta de estatística para tudo, vocês sabem disso, né? Melhor tempo de um canhoto em provas que chove. Aí tem lá, enfim. Então, no caso, a Cat Matthews, pra vocês terem ideia, quais eram os tempos anteriores, Gabriel? Anne Hogg fez em 2024 no Challenge Hot 8:02:39, 38. Daniela Ryf fez em 2023 8:08:21. E o melhor tempo na bandeira Ironman era de Laura Philipp com 8:18:20 no Ironman de Hamburgo de 2022, tá? Então, 8:10 passa a ser o melhor tempo da bandeira Ironman e o terceiro melhor tempo da história. Então, Cat Matthews fez realmente uma prova surreal, com um pedal fantástico e onde acho que ela tem bastante tempo para tirar, é claro, a natação dela, que ficou 5 minutos e 40 aí atrás da Taylor Knibb, então esse gap aí, né, se a gente quiser falar de um sub-8 talvez, e a corrida dela, né, que a corrida comparativa aqui é com a Anne Hogg, que é uma cavala correndo, né. Mas o que me impressionou, galera, quando eu fui fazer aqui, deixa eu terminar o pódio aqui para falar para vocês. Então, Taylor Knibb foi a segunda colocada e a Lisa Petterer ficou na terceira posição. Então, baita prova também. A Taylor Knibb estava bastante preocupada. Ela queria pegar a vaga dela para a Kona, pegou, deu tudo certo. Mas ela estava bastante preocupada, ficou perguntando o gap dela para outras atletas, né? Ela falou: Não, eu quero saber quem. Meu gap para o Kona slot, né? Ela estava muito preocupada com isso, começou a quebrar, se sentir mal. Ela fez 8:20 e 15, então tomou 9 minutos aqui, quase 10 minutos da Cat Matthews. Lisa Petterer chegou com 8:28, tá? Então, ficou até a quinta colocação. Então, pra vocês terem ideia, a Taylor Knibb ainda podia quebrar, andar mais 40 minutos, que a quinta colocada, Sarah Svens, que pegou a vaga com 8:46:21, tá? Mas o que me impressionou quando eu fui pegar aqui os dados, aqui no site da PTO, ano passado, a Cat Matthews foi a grande campeã no Texas. Ela fez 8:42:22. Ela tirou simplesmente 32 minutos do tempo dela do ano passado. Eu tiro até meio óculos aqui pra falar com vocês. Ó. 32 minutos. Não vou tirar o outro lado. Do tempo dela do ano anterior. Isso é surreal. E é uma coisa que me espanta, porque ela tirou muito tempo na mesma prova. O pedal dela no passado tinha sido 4:41, agora foi 4:20. Ela nadou até pior do que no ano anterior, 25 segundos pior, 30 segundos pior, perdão. E correu pior, 10 minutos. Mas ela tirou 20 minutos do pedal. Tipo, de um ano para o outro. Ela fez Texas também em 2023, onde ela fez 8:32. Ano passado, acho que as condições do Texas estavam mais duras, então, né, deu isso. Mas assim, o tempo dela, melhor pedal dela no Texas tinha sido 4:39. Ela tirou 19 minutos do melhor tempo dela no Texas. E tinha corrido para 2:49 já em 2023. Então, ela que gosta dessa prova, a terceira vez que ela é campeã, tá? Ela é tricampeã da prova. Deixa eu ver se ela fez mais alguma vez. Não. Então ela é tricampeã da prova agora, oficialmente. E terceiro melhor tempo da história. E agora sim, recordista da bandeira Ironman na distância full. E a pergunta é: será que Cat Matthews pode ser a campeã em Kona nesse ano? E aí? Eu adoro o jeito que ela compete, ela é muito raçuda, ela não tem esse talento todo na natação. A gente toma tempo e de repente ela vem e faz o pedal que ela fez com esse combo de pedal e corrida muito forte. Ela saiu para correr muito agressiva.
É bonito demais de ver a Cat Matthews competindo. Bom, galera, só para terminar, no momento que eu estou gravando, o 70.3 de Brasília abriu para inscrição, já está com 50% esgotado, então pode ser que quando vocês vejam esse vídeo já tenha esgotado tudo. Mas é uma notícia aqui que o Ironman, né, Global, fez uma parceria com a Ruvi, que é o aplicativo concorrente da Zwift e tal, né, que simula é, treinos e tudo, que é uma patrocinadora do Ironman Global. E agora algumas provas do Brasil já estão disponíveis no Ruvi também. Eu vou deixar o link aqui do ciclismo virtual brasileiro para vocês saberem quais são e como acessar tudo. Mas você pode simular o percurso da prova que você vai fazer direto no seu aplicativo que vai para o seu rolo Smart, caso você tenha. Beleza? Então acho que é isso, galera. Episódio longo falando do Texas. Prometo semana que vem voltar para vocês sobre toda a história da FETRIS. E é isso. Valeu todo mundo aí que a gente conheceu lá em Caiobá, que mandou mensagem, que disputamos também a prova juntos. E é isso. Simbora. Boa semana para vocês e bons treinos.